uma serpente, e o inimigo vai entrar dentro da serpente, e a serpente vai dialogar agora com ela. No jardim o homem conversava com Deus, porque diz a Bíblia que na viração do dia Deus passeava no jardim. Mas agora a serpente vai tentar enganar Eva, pois é o papel do inimigo tentar invadir a nossa mente, tentar nos tirar do caminho do Senhor. Não é o inimigo, Lúcifer, que trouxe com ele a terça parte do céu. Satanás, ele fica bravo, ele fica enraivado, porque Deus vai formar o homem, e Deus não forma o homem como anjo. Haja vista que Lúcifer é o anjo de luz, ele resplandecia quando Lúcifer andava, sons saía de dentro de Lúcifer, mas ele fica bravo, ele fica chateado, porque Deus, quando nos faz, ele nos dá o privilégio de sermos igual a ele, ele nos dá o privilégio de sermos chamados semelhantes a Deus. E Deus não dá isso para o anjo, Deus não dá isso para aquele que está ao lado, mas Ele vai dar para mim e para você. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela com carinho e respeito: você é a imagem e semelhança do Cristo, você é a imagem e semelhança de Deus, você não é obra do acaso, você não é obra daquilo que falaram que você é, mas você é imagem e semelhança do Cristo, então você é lindo. Deus vai fazer o homem e colocar no meio do jardim do Éden, e a serpente vai tentar estragar aquilo que Deus criara, vai tentar agora ludibriar a mente da mulher, e a mulher vai pegar do fruto e ela vai comer, e ela vai levar até o marido, e o marido vai experimentar do fruto. Aí então entra o pecado. O pecado, quando ele entra, ele cauteriza a mente. O pecado, quando ele entra, ele nos faz sentir vergonha. O pecado, quando ele entra, ele nos faz sentir culpado. O pecado, quando ele entra, ele rasga a ponte, ele quebra a ponte que liga a nossa amizade com Deus. Então Deus vai descer na viração do dia, Deus vai olhar agora para o Éden, ele vai chamar Adão. Adão vai se esconder, e Deus vai perguntar a Adão: por que é que você escondeu? Ah, Senhor, eu vi que estava nu. Agora o homem, ele vai ter o conhecimento, ele vai saber que pecou, ele vai saber que errou, ele vai saber que transgrediu. Não é Deus que colocou no meio do jardim uma árvore chamada árvore da vida. Porque é que o homem não se alimenta da árvore chamada vida? É porque Satanás vem tentando acabar com a criação de Deus desde o princípio. Satanás vem tentando acabar com a criação do Senhor desde o Éden. Então o homem vai pecar, o homem vai errar. Da medida que o homem peca, da medida que o homem erra, ele se esconde da face do poderoso Deus. Deus pega o homem e coloca o homem fora do Éden, e o pecado vem vindo se alastrando, e junto com o pecado ele vai trazer a morte. Ai, a morte acaba com a nossa alegria, a morte acaba com a nossa paz, a morte acaba com o nosso sorriso. Quem de nós já não vivenciou um luto? E o luto é triste, o luto machuca, o luto nos corrói, o luto acaba com a nossa felicidade. Há aproximadamente 2 anos e meio eu passei pelo luto. Eu perdi a mãe do meu filho Estevam e da minha filha Rebeca, e a morte passou pela minha casa, e a tristeza começou a assolar, e eu comecei a dizer: Senhor, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que opera. Deus me concedeu agora mais uma ajudadora para estar comigo, e eu disse: então eu preciso ter mais um filho, Senhor, e eu vou ter um filho para a alegria de Deus. Mas quando a minha filha nasce, a morte vem rodeando a minha casa novamente. Eu disse: Deus, não é o Jesus que morreu por mim na cruz do Calvário?
não é o Jesus que deu a vida por mim na cruz do Calvário. Se tu és a vida, Deus, traz a minha filha de novo. 15 minutos se passaram e nada da minha filha reagiu. Eu fui para o quarto, eu fui para a oração, porque eu sabia que Deus estabeleceu o princípio. Então eu comecei a orar a Deus. Deus trouxe a vida de novo a minha filha. Aleluia. E hoje, pela misericórdia de Deus, ela vai completar 2 anos de vida. Eu louvo a Deus, porque Deus é vida. Aleluia. Deus é vida, Deus é vida. Aleluia. Mas a morte vem assolando, a morte vem tentando imperar. Adão vai ter um filho chamado Caim e um filho Abel. E o pecado é terrível, o pecado nos traz vergonha, o pecado nos leva longe da presença de Deus, o pecado nos faz nos esconder da presença de Deus. Caim vai pecar agora e vai entrar o homicídio na face da terra, e a morte está reinando, e o pecado está reinando. Deus vai olhar agora e vai ver que o homem casa e dá-se casamento, e o pecado está se alastrando. Deus olha para Noé e diz: Noé, eu vou acabar com a terra, eu vou acabar com os seres que nela é. Por que, Deus? Porque o homem pecou, porque o homem transgrediu, porque o homem falhou, porque o homem negligenciou aquilo que eu confio a ele, porque o homem saiu da minha presença e o pecado e a morte está vindo. Mas Deus agora vai mandar o dilúvio para a terra. Deus levanta Noé para pregar a palavra, Deus levanta Noé para falar da verdade, Deus levanta Noé para falar do amor. Mas alguém não dá crédito à pregação de Noé, porque Noé já está velhinho, Noé já está com a pele queimada, Noé já está com o cabelo branco. Quem que é que vai acreditar num velhinho que vai construir uma arca? Quem que é que vai acreditar num velhinho que vai construir um barco? Mas houve pessoas que deram crédito. A família de Noé vai entrar dentro da arca, e juntamente com ele 2 em 2 os animais, e Deus manda o dilúvio para a terra. Aí lá vai o dilúvio. Mas Noé, quando sai do dilúvio, Noé vai pecar, Noé vai transgredir contra a face do Senhor, e a descendência vai vindo. Deus vai levantar agora homens que andaram com Jesus, mas também pecaram. Deus vai levantar agora Enoque, mas Enoque, quando ele anda com o Senhor, o pecado não chega a Enoque. Deus recolhe Enoque, mas a descendência de Enoque peca. Deus levanta agora Abraão, mas Abraão peca. Deus chamou Abraão para sair do meio da terra e do meio da parentela, para ouvir a voz, ter intimidade com Deus, falar tete a tete com Deus. Mas também Abraão vai pecar. Deus faz uma geração inteira até chegar em José. O pai que estava junto, Jacó, pecou, José pecou, os filhos pecaram. Deus decide agora levantar Moisés. Até então o pecado reinava, até então a morte reinava, porque a morte e o pecado tinha álibi. A morte e o pecado poderia trabalhar. Deus levanta agora Moisés e diz: Moisés, estabelece uma lei, Moisés, estabelece uma ordem. A lei nada mais é que se você pecar, que você transgredir, que se você falhar, que se você burlar a lei, você será condenado pelos atos. E a lei vem operando, e a lei vai vindo, mas a lei não é páreo para o pecado, a lei não é páreo para a morte. E a morte vai arrastar, e a morte vai se alastrar. Lá vai a morte reinando, lá vai a morte reinando, e a morte está operando. Deus vai levantar agora Davi, Davi vai pecar. Deus vai levantar agora Salomão, Salomão vai pecar, e a morte está operando, e a morte está operando, e Deus vai operando, e Deus vai operando, olhando para a terra, e vendo, e vendo, e vendo, e vendo. Mas de repente, quando Deus olha para a terra e viu que não tem jeito, viu que não tem condições, viu que a humanidade pecou, Abraão pecou, Moisés pecou, Noé pecou, todos pecaram, mas haveria no jardim do Éden uma promessa que foi feita para a serpente, que está escrito assim nos dias
dizendo: olha, serpente, eu porei inimizade contigo e com a mulher, dela nascerá um, que você vai ferir o calcanhar, mas porém ele te esmagará a cabeça. É Deus dando a sentença para a serpente, e o tempo vai se passar e o pecado está lastrando. Abacuque, ele dá um grito dizendo: Senhor, aviva a obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Não é à toa que Abacuque vai gritar, não é à toa que Abacuque vai chamar a atenção de Deus, porque o pecado vem se alastrando e a morte vem se operando. A morte está batendo no peito, está dizendo: eu venci de novo. A morte está dizendo: eles pecaram, eu tenho álibi. Mas ela se esquece da sentença que foi dada, da promessa que foi dita, que haveria de vir um, haveria de vir um. Lá vai agora, a sentença está sendo dada, e o Senhor vai operando, o Senhor vai fazendo, o Senhor vai olhando. Certamente agora Deus está olhando para a terra e vai dizer: o povo pecou, o povo saiu do princípio, o povo burlou a lei, eu preciso aniquilar o povo da face da terra. E o inimigo está olhando. Já era a criação de Jesus, já era a criação de Deus Pai, mas no céu, à destra de Deus, havia um homem que disse: Deus, o Senhor vai destruir a terra. E Deus disse: eu vou destruir. E Deus disse: eu vou acabar com a terra. De repente ele fala: Jesus, para. Mas papai, eles são nossa semelhança, papai, eles são nossa imagem, mas eu vou destruir, porque todos pecaram, porque não tem ninguém capaz de parar a morte, não tem ninguém capaz de apagar o pecado. E Jesus disse: Pai, eu vou descer a terra, eu vou andar na terra, eu vou tomar forma de homem, eu vou caminhar na terra. Lá vai Jesus descendo a terra agora. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se aniquilou-se. Isso foi por mim, foi por você, porque o pecado estava em nós, a morte estava em nós, e o pecado veio assolando, e a morte veio operando. Mas Jesus desce, Jesus vai andar na terra, e a Bíblia vai dizer que de José, marido de Maria, nasceu um chamado Jesus, e a morte está olhando. Eu vou acabar com ele, eu vou aniquilar, eu vou extirpar da face da terra, porque do Éden até aqui todos pecaram, porque do Éden até aqui todos caíram, porque do Éden até aqui a morte vem operando, a morte vem reinando, e a morte vem no álibi. Não era para você estar aqui nesta noite, não era para você estar aqui cultuando a Deus, mas Deus um dia olhou para o seu filho disse: eu vou. Obrigado, meu Deus. Não é porque você é diferente, não é porque você é legal, não é porque você é queridinho, não, é porque Jesus mandou quebrar Deus da glória. E a morte está olhando e ela está dizendo: vai ser mais um que eu vou derrotar. E a matriz, meu querido, ela foi quebrada lá no Éden. A comunhão foi quebrada lá no Éden. Quem é agora que vai consertar a matriz? Quem é que vai arrumar a matriz? Quem é que vai unir a aliança novamente? Papai Jesus descendo na terra, meu Cristo está permeando na terra. Ele vai nascer como todo homem, em uma manjedoura de uma
uma mulher. Ele vai crescer como toda criança. Aos 12 anos pegam Jesus e levam Jesus até o templo para pregar a palavra. Quando levam Jesus para pregar a palavra, eles não aceitam ouvir Jesus. Jesus volta de novo e Jesus está crescendo, e o inimigo está olhando, está dizendo: não é possível, não é esse que vai pisar na minha cabeça, porque eu sou a morte é terrível, a morte vem para acabar com tudo, lá vai a morte. Eles tentam matar Jesus quando ele nasce, mas Jesus não vai morrer, porque ele é vida com abundância. Lá vai agora Jesus crescer. Diz a Bíblia, para me encerrar, que eu preciso ser rápido, diz a Bíblia agora que Jesus cresceu. Jesus está pronto para ser batizado. Quando Jesus vai ser batizado, ele entra dentro das águas para ser batizado por João Batista. Quando Jesus é batizado, diz a Bíblia que os céus se abriram e uma pomba desceu como forma corpórea, e Deus estava dizendo: esse é o meu filho amado, e bem desfrutado. Para Moisés o mar se abriu, para Elias o ribeiro se abriu, para Eliseu teve que abrir, para Josué o ribeiro teve que se abrir, mas para Jesus, quando ele entra dentro da água, quem tem que se abrir é o céu. É o céu, porque ele não veio da terra, ele partiu do céu. E quando ele vem do céu, ele vem para nos trazer vida. Quem está comigo, diga amém. Então Jesus agora vai vir. Aleluia. Jesus vai permear para a terra, Jesus vai andar na terra. E quando Jesus anda na terra, meus irmãos, ele está olhando para uma humanidade que ninguém deu nada para ela. Uma humanidade sentenciada à morte. Uma humanidade sentenciada ao castigo do pecado. E Jesus está crescendo, 30 anos se passam agora, e Jesus começa a operar os milagres, os sinais, os prodígios. Jesus começa a curar, Jesus começa a dar vida, Jesus começa a trazer vista aos cegos, e lá vai Jesus andando de caminho. Mas a Bíblia vai dizer e nos enfatizar que pegaram Jesus após ele estar no Getsemane. Eu estou correndo. Me pegaram Jesus quando ele estava no Getsemane, açoitaram meu Jesus, bateram no meu Jesus, a ponto de causar nele feridas, a ponto de tirar carne de Jesus. Mas Jesus não retrocede, Jesus não para, Jesus não volta. Isaías, entendendo isso, ele vai dizer: como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro, mas ele não abriu a sua boca. Jesus está andando agora pelas vielas. Pegaram uma coroa de espinho, colocaram sobre a cabeça do meu Cristo. Pegaram uma coroa de espinho, puseram sobre o meu Cristo. Pegaram uma túnica de escarlate e colocaram sobre o meu Cristo. Pegaram uma cruz e obrigaram o meu Cristo a carregar uma cruz. Para que isso, Oséias? É que a matriz precisava ser reconstruída. Para que isso, Oséias? Era para mim, para você sermos livres do pecado da morte. Para que isso, Oséias? Era Jesus carregando a cruz e dizendo: morte, até aqui você venceu, até aqui você operou, até aqui você reinou. E a morte está olhando, e a morte está dizendo: será
pegaram o meu Cristo, penduraram o meu Cristo no madeiro. E quando eles colocam o meu Cristo no madeiro, as horas vão se passar e Jesus está lá. Em vez de água, eles vão dar vinagre ao Cristo. Eles vão pegar uma lança, vão furar o lado do Cristo. Esse Cristo a qual você ouve falar que Ele cura, esse Cristo a qual você ouve falar que Ele liberta, esse Cristo a qual você ouve nós dizer que Ele passeia pela igreja. Mas antes dele passear na igreja, Ele pegou uma dura cruz, Ele pegou uma coroa, colocaram uma túnica de escarlate, zombaram do meu Cristo. E na medida que eles estão zombando do meu Cristo, Jesus não para, Jesus não retrocede, Jesus não foge do propósito. E a morte vai olhar, e a morte vai dizer, ele vai ficar pálido, o sangue vai parar, o sangue vai ser estancado, ele vai vir mau cheiro, a putrefação vai chegar, mas nada disso assola o meu Cristo. Eles pegam o Cristo, colocam dentro de um sepulcro, e eu te pergunto, por que colocar no sepulcro alguém que é vida? Por que colocar no sepulcro alguém que é vida? Mas colocaram Jesus, puseram Jesus no sepulcro. Mas diz a Bíblia que ao terceiro dia, foram procurar Jesus, foram buscar o corpo de Jesus dentre os mortos, mas ele não estava lá. Mas a morte olhou e disse: agora, pecado nós perdimos, morte nós perdimos. Quando Jesus vence o Calvário, quando Jesus vence a morte, ele desce até o inferno, ele toma a chave da morte, ele toma a chave do pecado, e ele está dando um grito: ó morte, onde está a tua vitória?
lado e diga para ela: não pare, não pare. Ele já venceu a morte. Ele já nos deu o direito de ser chamado Filho de Deus. Ele já rasgou o véu que havia no templo, que só o sacerdote poderia entrar. Ele já rasgou. Então você tem o livre acesso para entrar na presença dele e dizer: Jesus, obrigado. Jesus, obrigado pela graça. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Você não merecia estar sentado aqui. Você não merecia ter o carro que você tem. Você não merecia ter a voz que você tem. Você não merecia andar do jeito que você anda. Mas ele olhou para a terra e disse: terra, eu vou descer e vou dar a eles o direito de ser chamado Filho de Deus. Ele fez isso por mim, por você. E Paulo vai dizer: se por um homem entrou o pecado no mundo, muito agora por um homem entrará a salvação. Você só foi salvo porque Jesus te viu. Você só foi salvo porque Jesus decidiu levar a cruz no Calvário por mim e por você. Esboce uma reação a ele. Aleluia! Graças a Deus. Obrigado. Diga: Jesus, obrigado. Não. Diga: Jesus, obrigado. A cruz era minha, mas foi o Senhor que levou. O pecado era meu, mas foi o Senhor que tomou. A morte era para ser minha, mas o Senhor venceu a morte. Glorifica, 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 glorifica. Ela mandou Você só não desceu porque a misericórdia
Jesus na